Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre a partida de amanhã, o Vasco encara o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, ingressos esgotados, São Januário estará mais uma vez lotado, né? Vamos ver como a torcida do Vasco vai se comportar amanhã, porque eu tenho certeza que caso o resultado não venha, o clima não vai ficar nada legal, infelizmente. Vamos falar sobre a partida de amanhã. Pedro Raul é dúvida para esse jogo. Vamos falar sobre a chegada do zagueiro Maicon, né, que já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Vamos atualizar a situação do Medel, né, o volante chileno que também está em negociações com o Vasco. Enfim, vamos dar aquela passada, aquela atualizada em todas as informações do nosso gigante da colina, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar falando da partida de amanhã. O Vasco encara o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, né? E jogo importantíssimo para a sequência do Vasco aí na temporada. A gente pode dizer que o jogo de amanhã é o deadline, né, de Maurício Barbieri. Se ele não conseguir uma vitória, o Vasco vai completar ali 10 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vai ficar algo realmente insustentável, né, para o Maurício Barbieri. O Vasco já vem de 5 derrotas seguidas. Enfim, em qualquer clube no mundo, né, eu acho que o Barbieri já teria sido demitido. O Vasco tá pagando para ver, a direção do Vasco SAF tá pagando para ver. Mantiveram o treinador, né, disseram que confiam aí no trabalho do treinador. E agora ele teve 10 dias aí, né, para treinar, para pensar em novas ideias, pensar numa nova tática, enfim, tirar alguma coisa da cartola para ver se o Vasco consegue vencer o Goiás em São Januário. Então, promete, né, ter um clima bastante tenso amanhã em São Januário. Os ingressos já estão esgotados. Acredito eu que a torcida vai com a intenção de apoiar, né, de abraçar a equipe. No início ali vai mandar aquela energia positiva, vai mandar aquela força, mesmo estando chateado, né? O torcedor do Vasco tá chateado, tá pé da vida, tá revoltado. Vamos falar o português claro, né? O torcedor do Vasco tá pé da vida com todo mundo, mas o torcedor consegue entender que, olha, vamos lá, é esse time aí que a gente tem até abrir a janela, a gente vai ter que abraçar esse time aí mesmo. Mas, a partir do momento que dentro de campo o time não corresponder, eu tenho certeza que isso vai se refletir nas arquibancadas. Então, o time do Vasco amanhã tem o dever também de trazer a torcida para jogar junto, né? Porque quem faz a torcida jogar junto é o time dentro do campo. A torcida vai com toda a boa intenção, vai para apoiar, etc e tal, mas se dentro de campo a postura for a mesma que a gente viu nos últimos jogos, com toda certeza o torcedor não vai ter muita paciência, né? Então, dentro de campo a gente vai ter que ver um time bem postado, um time brigando, né, por cada jogada, não aquele time mole que a gente tem visto que desiste das jogadas, que toma gol muito fácil, que não ganha uma dividida. Então, filho, para a torcida inflamar a favor, para São Januário jogar a favor, para a pressão ser a favor, o time dentro de campo também vai ter que chamar, né, o torcedor para jogar junto, e isso só acontece com a postura dentro de campo. Como eu disse, ingressos esgotados, né? Teremos São Januário cheio amanhã contra a equipe do Goiás. O Vasco precisa muito dessa vitória e, como eu disse também anteriormente, caso essa vitória não aconteça, é muito difícil imaginar que Maurício Barbieri vá permanecer como treinador do Vasco da Gama. Então, é um duelo importantíssimo para a temporada do Vasco. A gente pode dizer que é um divisor de águas, né, na temporada do Vasco. Ou ganha e tenta engrenar no jogo seguinte contra o Cuiabá e segue, ou se não conseguir uma vitória nesse jogo contra o Goiás, já teremos aí uma mudança de rota com a saída do Maurício Barbieri. Outra coisa sobre a partida de amanhã. Pedro Raul é dúvida. A informação dada hoje pelo Globo.com é que o atacante Pedro Raul sentiu dores na coxa e pode desfalcar o Vasco nessa partida de quinta-feira contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Ele havia sido testado como titular pelo Barbieri ao longo da semana, mas sentiu, né, esse probleminha na coxa aí durante o treinamento e é dúvida. No fim da tarde de hoje, o Vasco, através da assessoria de imprensa, informou que o Pedro Raul realizou atividades
de hoje normalmente, né? Conseguiu treinar normalmente e que inicialmente o Pedro Raul está confirmado para a partida de amanhã. Se vai ser titular ou não, isso vai ser uma escolha do Maurício Barbieri, né? Mas o jogador deve ir sim para a partida. De toda forma, é dúvida, né? A gente não sabe se o Pedro Raul será ou não titular no jogo de amanhã. Enfim, Vasco e Goiás amanhã, meu amigo. Fortes emoções, com toda certeza. Bom, vamos atualizar aqui agora mercado da bola, né? Os nomes que o Vasco está aí negociando, né, para tentar trazer nessa próxima janela de transferências. Uma negociação que avançou consideravelmente de ontem para hoje. Eu já até trouxe essa informação aqui no canal. Foi do zagueiro Maicon. O zagueiro Maicon já rescindiu o seu contrato com o Santos e está a caminho do Vasco da Gama. A informação do Globoesporte.com, inclusive, é que o zagueiro Maicon já está no Rio de Janeiro para realizar os seus exames médicos e acertar com o Vasco da Gama. A tendência é que o contrato seja até o final dessa temporada, com metas em contrato para uma possível renovação automática. Então, o jogador já está no Rio de Janeiro e vai assinar com o Vasco da Gama. É um zagueiro experiente, né? Tem 34 anos de idade, tem passagem no futebol turco, jogou também no futebol de Portugal. Aqui no Brasil, jogou no São Paulo, estava no Santos, né? Começou bem no Santos, mas depois caiu bastante de produção. A gente pode dizer que estava na reserva, né, do Santos. Era um jogador que não vinha sendo utilizado ali pelo treinador Daí Helman. É um jogador que não vai deixar saudade lá na Vila Belmiro. Não vou aqui mentir para vocês, né, dizendo que, nossa, o Vasco tirou um jogador do Santos. Não, vocês acompanham o futebol, vocês sabem disso, né, que o Maicon não estava sendo aproveitado, a torcida já não tinha muita paciência com ele. Inclusive, a saída do Maicon, a torcida do Santos comemorou. É uma contratação realmente bastante controversa, né, do Vasco, mas é um jogador que a gente imagina que está chegando por conta da sua experiência para ajudar, né, nesse momento de pressão, principalmente no vestiário. Eu, particularmente, não quero acreditar que o Maicon vai ser o zagueiro titular do Vasco, né? O Vasco provavelmente deve buscar um outro zagueiro nessa janela de transferências. O Vasco que está tentando a contratação do Lianco, mas a coisa está um pouquinho complicada. Com o Maicon, praticamente tudo certo. O jogador já está no Rio de Janeiro, falta apenas assinar o seu contrato. Vamos falar aqui agora sobre o Medel, né? Outro jogador que também está próximo de fechar com o Vasco da Gama. O Vasco ofereceu ali um contrato de 18 meses, né? 1 ano e meio para esse jogador chileno que tem 35 anos de idade, mais um jogador experiente, né? O Vasco nessa janela de transferências está buscando jogadores mais experientes, né? Acredito eu, exatamente por conta dessa pressão, jogadores que aguentem pressão e que aguentem jogo grande, né? Que estão acostumados com jogo grande. O Medel é um cara que já disputou 2 Copas do Mundo, é campeão de Copa América, está acostumado, né, a jogar grandes jogos, disputou o último campeonato italiano. É claro que 35 anos não é mais um garoto, já está na fase final da sua carreira, mas a informação é que ele gostou, né, da proposta do Vasco e que a tendência é que ele realmente aceite a proposta do Vasco e venha para o Gigante da Colina. O jogador tem vontade também de jogar no futebol brasileiro, né? Aqui ele já tem 2 amigos no Rio de Janeiro que jogam no Flamengo, o Vidal e o Eric Pulgar. Então a tendência é que realmente o Medel venha para o Vasco da Gama. A gente deve ter um desfecho positivo aí nos próximos dias. Lá no Chile, inclusive, até falam, né, que ele já aceitou a proposta do Vasco, mas a gente não tem essa confirmação. Tendo a confirmação ou qualquer outra novidade, a gente traz aqui no canal. E agora, antes de encerrar o vídeo, a gente fala rapidinho sobre o Lanzini. Uma informação da página Revista Colorada é que o Lanzini teria sido oferecido ao Internacional de Porto Alegre, mas o Inter não se interessou pela contratação do jogador por conta dos valores, né? O Lanzini tem um salário realmente acima da realidade do futebol brasileiro. De toda forma, a informação que a gente tem é que o Vasco entregou uma proposta para o Lanzini, né? A gente não sabe quanto o Vasco ofereceu, quanto que o Vasco colocou ali de salário, de luva, etc e tal, mas o Vasco tem o desejo de contratar o Lanzini para ser o camisa 10 e entregou uma proposta ao jogador. O jogador que está de férias, né? Está na Disney com a família, com a esposa, com o filho, está curtindo aí as férias e tem mercado, né? Um jogador que é desejado pelo futebol da Arábia Saudita, clubes também da Europa, da Turquia, etc e tal, tem um interesse no jogador. Então o Vasco tem muita concorrência, né, pelo Lanzini, com toda certeza. Não vai ser uma negociação fácil, mas o Vasco ainda não desistiu, né? O Vasco ainda tem esperança em contar com o Lanzini. Mas não pode ficar também esperando o Lanzini, espera, o campeonato tá rolando, daqui a pouco o cara acerta com outro time, e aí a gente vai ter que ir de cara a barral pro resto do campeonato.
já tem que ir vendo um plano B também. Essa é a minha opinião. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!